Você confiaria morar com seu próprio avô, depois de ficar viúva, mesmo sabendo que ele nunca te amou? Eu fiz isso. Voltei para aquele sítio, achando que não tinha mais nada a perder, mas naquela casa, meu avô escondia algo, e quando eu descobri, já era tarde demais para voltar atrás. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu fui morar com meu avô porque não tinha mais chão. Não é figura de linguagem, não. É a verdade crua mesmo. Depois que Antônio morreu, o apartamento em Imperatriz virou uma coisa que eu não sei nomear. 4 paredes que respiravam ele. O cheiro do cigarro de palha dele ainda estava na cadeira da sala. O chinelo velho ainda estava debaixo da cama. A caneca dele ainda estava na pia, com a borra do café de uma manhã que ele não voltou para terminar. Eu fui lavando as coisas aos poucos. Depois parei de lavar. Depois parei de olhar. Depois parei de entrar em alguns cômodos. Até que um dia eu estava sentada no meio do corredor, de camisola, às 2 da tarde, sem saber há quantas horas eu estava ali, e percebi que aquilo não era mais morar. Era afundar devagar. Minha filha queria que eu fosse para a casa dela em Belém. Minha irmã queria que eu fosse para São Luís. Todo mundo queria me mandar para algum lugar, onde eu ficasse debaixo dos olhos de alguém, como animal doente que não se deixa solto. Mas eu não queria olho em cima de mim. Eu queria silêncio do tipo que não sufoca. E esse silêncio eu só conhecia num lugar, na terra do meu avô Tertuliano, 83 anos. Sozinho desde que minha avó Conceição morreu, faz mais de 20. Numa propriedade no meio do Cerrado Maranhense, a 40 quilômetros de Carolina, numa estrada de chão que no tempo da seca levanta uma poeira vermelha que gruda na garganta e no tempo da chuva some debaixo da lama como se nunca tivesse existido. Lugar que eu conheci quando criança, que eu visitei quando adolescente e que fui deixando de visitar quando a vida foi enchendo de outras coisas, como a vida faz com a gente sem pedir licença. Meu avô e eu nunca fomos de muita conversa. Ele era daqueles homens que falam quando precisam e só. Na minha infância inteira, eu não lembro de ter visto ele me abraçar mais do que 3 vezes. Não lembro de ter ouvido ele dizer que me amava nenhuma vez. Era um homem de gesto seco, voz baixa, olho duro. A minha avó Conceição era quem traduzia ele para todo mundo. Quando ela morreu, ninguém mais soube o que Tertuliano sentia. Talvez nem ele mesmo, mas foi para lá que eu liguei. Numa quinta-feira de setembro, com a voz partida, sem conseguir dizer direito o que eu precisava. Ele ficou em silêncio do outro lado por um tempo que pareceu longo. Depois disse, "Vem, só isso", e desligou. Cheguei numa tarde de sábado, que o sol estava deitado de lado no horizonte, daquele jeito laranja e cansado que o fim do dia tem no cerrado. A poeira vermelha da estrada tinha subido e entrado pela janela do ônibus durante 40 minutos, e eu estava com gosto de terra na boca e olhos ardendo quando desci na beira da propriedade. O portão de madeira estava fechado. Eu parei do lado de fora com a mala na mão, olhando aquela estrutura velha de madeira escura que o tempo foi comendo pelas bordas. A cerca de arame esticada dos 2 lados. O capim alto balançando do lado de dentro. E lá no fundo, a casa de telhado baixo, janelas fechadas, o ipê amarelo no canto do quintal, que eu me lembrava de ter subido quando tinha 8 anos e levado um sermão que minha avó passou a tarde inteira me dando. Então eu vi ele. Meu avô estava do outro lado do portão, parado, me olhando. Não sei há quanto tempo ele estava ali. Não sei se tinha me visto chegar ou se tinha vindo ao som do ônibus. Ele estava de calça de sarja surrada, camisa xadrez de manga comprida, chapéu de palha na cabeça e as mãos cruzadas na frente do corpo. 83 anos e ainda ereto, ainda com aquele jeito de quem não apressa o passo por nada. Me olhou por um tempo, sem se mover.
Depois começou a caminhar devagar até o portão. Abriu o ferrolho sem pressa. Empurrou a madeira velha que gemeu no gonzol enferrujado. Ficou de lado, me dando espaço para entrar. E disse: resolveu aparecer. Não era pergunta. Não era crítica. Era só constatação. Dito no mesmo tom com que ele teria dito que ia chover. Entrei, porque não tinha para onde ir. Entrei carregando a mala e a dor e 4 anos de um casamento que tinha sido a coisa mais inteira que eu já tinha tido. E que agora era só a ausência tomando espaço dentro do peito. Meu avô fechou o portão atrás de mim. E naquele momento, sem saber explicar porquê, eu senti que aquela madeira velha e aquele ferrolho enferrujado eram mais do que um portão. Era tudo que existia entre mim e meu avô. Sempre tinha sido. Eu entrei para dentro daquele cerrado com o coração pesando igual a mala. Os primeiros dias foram feitos de silêncio e rotina. Meu avô acordava antes do sol. Fazia o café, colocava na mesa e chamava com uma batida na porta que não era seca demais, mas também não era gentil. Era só funcional. O café era forte, preto, com muito açúcar, do jeito que eu não gostava. E tomei assim mesmo porque não ia pedir diferente. Ele falava pouco. Sempre pouco. O café está pronto. A cerca do pasto leste precisa de reparo amanhã. Apaga a luz cedo que o gerador gasta. Nada sobre Antônio. Nada sobre Imperatriz. Nada sobre o que eu estava sentindo. Era como se minha dor fosse uma coisa que ele tinha visto, reconhecido e decidido não tocar. Como quem vê uma ferida aberta e sabe que cutucar não ajuda. Ou como quem simplesmente não sabe o que fazer. Eu ajudava no que podia. Varria o terreiro. Lavava a louça. Uma tarde, ajudei a consertar um pedaço de cerca com ele, segurando o arame enquanto ele apertava o grampo, e ficamos mais de 2 horas trabalhando em silêncio quase absoluto, só o som do mato, dos pássaros e do martelo. Foi o momento mais próximo que eu me senti de alguém desde que Antônio tinha morrido. Mas havia algo além do silêncio do meu avô. Havia algo errado naquela casa. Eu demorei 3 dias para perceber o que era. Primeiro achei que era a estrutura velha do lugar. A madeira que range à noite, o vento que entra pelas frestas. Mas na 4ª noite, quando eu estava acordada às 2 da madrugada, ouvindo o silêncio do cerrado, eu ouvi passos. Passos lentos, no corredor. Parei de respirar. Depois, ouvi o rangido de tábua que eu já sabia qual era. A 3ª tábua do corredor, a que ficava em frente ao quarto do fundo. O quarto que meu avô nunca abria. Porta sempre fechada, chave sempre no bolso dele, e nenhuma menção a isso em nenhum momento. Me levantei devagar. Fui até a porta do meu quarto. Abri uma fresta. Meu avô estava no corredor, de pé, parado na frente daquela porta fechada, com a mão espalmada na madeira como quem toca um ombro. Não estava tentando entrar, não estava saindo. Estava só ali, parado, a mão na porta, a cabeça levemente inclinada como quem escuta. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Então ele disse sem se virar: "Volta a dormir, Marlene." Ele sabia que eu estava ali. Voltei para a cama com o coração acelerado e os olhos abertos até o sol raiar. No 5º dia, eu perguntei. A gente estava sentado no terreiro depois do almoço. Ele com o chapéu na cabeça e os olhos na direção do pasto. Eu com o copo de suco na mão. A pergunta saiu sem cerimônia, porque eu nunca fui de rodeio quando algo me incomodava. "Vô, o que tem naquele quarto?" Ele não se mexeu, ficou olhando para o pasto. 1 minuto passou. Talvez 2. Então ele respondeu: "Nada que te interesse." E não falou mais nada. Mas alguma coisa no jeito que ele disse aquilo, alguma tensão pequena na linha da mandíbula, alguma coisa nos dedos que apertaram levemente o joelho, me disse que era exatamente o contrário. Era tudo que me interessava. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando para o teto e deixei um pensamento entrar que eu tinha tentado segurar. Um pensamento feio que a gente não quer ter sobre gente da própria família. E se meu avô tinha feito alguma coisa?
Olhei para o escuro do teto e senti um fio de frio que não era do ar da noite. E se eu não conhecia esse homem de verdade? Na manhã seguinte acordei antes do galo. Fiquei deitada ouvindo o cerrado acordar aos poucos. Aquele processo lento que parece que a terra vai lembrando que existe. Primeiro, o vento baixo no capim. Depois, um João de Barro que cantou 3 vezes e parou. Depois, as cigarras que ligam como um motor que esquentou o suficiente para andar. Me levantei com aquele pensamento da noite anterior ainda atravessado no peito. Fui até a cozinha. O fogão estava aceso, a chaleira em cima, o coador de pano pingando café no bule. Mas meu avô não estava. Aquilo nunca tinha acontecido nos 5 dias que eu estava ali. Tertuliano era o tipo de homem que estava sempre onde você esperava que ele estivesse. A ausência dele naquela cozinha, com o café feito e ele sumido, me deu uma sensação estranha que eu não soube nomear na hora. Fui até a porta dos fundos. Olhei para o terreiro. Nada. O cachorro palheiro estava deitado embaixo do pé de manga. Levantou a cabeça para me olhar e voltou a dormir. Se tivesse alguém se movendo lá fora, ele teria se levantado. Voltei para o corredor e então eu vi. A porta do quarto do fundo estava aberta, não escancarada, entreaberta. Uma fresta de escuro que ia do chão até a maçaneta, deixando passar um fio de ar parado e antigo, daquele jeito que os quartos fechados cheiram, a madeira e a roupa guardada e o tempo que não circulou. Fiquei parada no corredor, olhando para aquela fresta. Sabia que não devia entrar. Entrei. O ar lá dentro era diferente do resto da casa. Mais pesado, mais quieto. Como se o tempo dentro daquele quarto tivesse decidido não avançar junto com o resto do mundo. Empurrei a porta devagar. E madeira gemeu baixo. A luz que entrava era pouca, vinda de uma janela de vidro fosco que filtrava o sol da manhã num tom acinzentado. Fiquei na entrada por um momento, deixando os olhos acostumarem. Então comecei a ver fotos minhas, espalhadas pela parede da direita, presas com tachinhas enferrujadas, algumas com as bordas amareladas, outras mais recentes, impressas em papel comum de impressora. Eu com talvez 5 anos, numa foto que eu nem lembrava de existir, de vestido xadrez e trança, em frente a essa mesma casa. Eu com 12, numa festa de São João, que foi em Carolina, eu de chapéu de palha e sorrindo com os dentes tortos que eu ainda não tinha posto aparelho. Eu com 18, na formatura do ensino médio, de beca azul e olho feliz. Eu com 26, no dia do meu casamento com Antônio. Parei nessa foto por um tempo longo. Era uma foto que eu nunca tinha mandado para o meu avô. Ele não tinha ido ao casamento. Mandei um convite por carta e ele não respondeu e não foi, e eu guardei a mágoa disso por anos, como quem guarda uma pedra pequena no sapato, que não impede de andar, mas machuca cada passo. E ali estava a foto, na parede do quarto dele. Alguém tinha mandado. Minha mãe, talvez, minha tia, alguém ele tinha guardado. Dei mais alguns passos para dentro do quarto. Havia uma cômoda encostada na parede do fundo, e em cima dela, dobradas com um cuidado que parecia excessivo, roupas minhas. Uma blusa de malha azul que eu tinha esquecido aqui numa visita quando tinha uns 14 anos e que eu nem lembrava mais. Uma camiseta de banda que era minha com certeza, porque eu tinha escrito meu nome na etiqueta com caneta permanente. Hábito que minha mãe tinha me ensinado para não perder roupa na escola. Limpas, dobradas, guardadas como relíquia. Na parede acima da cômoda havia um calendário, um daqueles calendários de farmácia com foto de paisagem, desses que os comércios dão de graça no final do ano. Estava aberto no mês de março. Março de 2018, o mês que Antônio morreu. Fiquei olhando para aquele calendário por um tempo, sem conseguir entender o que estava sentindo. Era frio demais para ser emoção. Era pesado demais para ser só estranheza. Então eu vi o centro do quarto, e o meu corpo gelou de um jeito que não era do ar. Uma cama de solteiro, pequena, de madeira escura, encostada na parede do lado esquerdo.
feita com um cuidado que parecia ritual. O cobertor dobrado na ponta com as quinas alinhadas, o travesseiro no lugar certo, sem amasso, um copo de água na minha cabeceira, como se alguém tivesse posto para uma pessoa que ia deitar a qualquer momento. A cama estava feita para alguém que não estava ali, ou para alguém que meu avô esperava que viesse. Dei um passo para trás sem querer. O coração estava batendo num ritmo que eu sentia na garganta. Aquilo não era só saudade guardada. Aquilo era outra coisa. Aquilo tinha uma qualidade de obsessão que me assustou de um jeito que eu não esperava sentir em relação a um homem de 83 anos que eu conhecia desde que eu existia. Ou que eu achava que conhecia, porque de repente eu estava de pé no meio daquele quarto e percebendo que talvez eu não soubesse nada sobre Tertuliano Barros, além do que ele tinha me deixado ver. Foi quando ouvi a voz dele atrás de mim. Você não devia ter entrado aí. Me virei rápido. O coração deu um salto que doeu. Meu avô estava na porta do quarto, de chapéu como sempre, as mãos caídas ao longo do corpo, me olhando. Por um segundo, só um segundo, eu senti medo. Não o medo de uma coisa que você sabe nomear. Era aquele medo primitivo, de entranhas, que sobe antes que a cabeça entenda o porquê. O tipo de medo que o corpo sente quando percebe que estava num lugar onde não tinha pensado nas saídas. Mas então eu olhei para o rosto do meu avô, e o que eu vi não era um homem perigoso, era um homem destruído. Tertuliano tinha o queixo levantado do jeito que homens da roça levantam quando estão tentando conter alguma coisa que não sabem conter. Os olhos vermelhos, as mãos, que eu percebi agora, tremendo levemente ao longo do corpo. Ele não entrou no quarto, ficou na porta. Ficamos nos olhando por um tempo que eu não sei medir. Então ele disse com uma voz que era a voz dele, mas diferente, mais raspada, mais funda. Eu fiz esse quarto para você. Não consegui falar. Desde o dia que você foi embora para a cidade. Você tinha 17 anos. Ele olhou para as paredes, para as fotos, para a cômoda com as roupas dobradas, como quem olha para um trabalho que levou a vida inteira. Toda vez que eu ficava sabendo de você por alguém, eu guardava. Toda foto que chegava, toda notícia, eu guardava aqui. A voz dele falhou numa sílaba e ele esperou um momento antes de continuar. Eu nunca soube pedir para você ficar. Quando você era pequena, quando você foi embora. Nunca soube. Eu senti as pernas ficarem sem substância. Me apoiei na cômoda sem perceber. Então eu fiz isso do meu jeito. Ele olhou para o chão por um segundo. Chapéu na cabeça, 83 anos, a pele curtida de sol e de tempo. Achei que um dia você ia voltar. E quando voltasse, ia encontrar tudo aqui. Ia encontrar que eu não tinha esquecido. Eu não conseguia falar. Tinha um nó na garganta que eu não soube quando foi que se formou. Grosso, impedindo tudo. Eu nunca soube dizer, Marlene. Sua avó sabia. Ela traduzia o que eu sentia. Quando ela foi embora, ficou só o silêncio. E eu não sei fazer diferente do silêncio. Então ele olhou para mim, direto nos meus olhos, e disse a última coisa com uma voz que mal saiu. Mas eu sempre soube onde você estava. Sempre. E foi ali, de pé naquele quarto parado no tempo, rodeada de fotos de mim mesma que eu não sabia que existiam, olhando para o meu avô com as mãos tremendo e os olhos vermelhos na porta, que eu desmoronei. Não foi um choro bonito. Foi aquele choro que fica represado tempo demais e quando sai não tem mais forma. É só convulsão e barulho feio e o corpo inteiro participando. O choro que eu não tinha conseguido soltar quando Antônio morreu. O choro de 4 anos de silêncio que de repente encontrou uma rachadura e saiu por ali. Fui de joelhos no chão de cimento frio. Meu avô ficou na porta. Não veio me abraçar. Não disse nada. Mas também não saiu. Ficou ali, na soleira de chapéu, as mãos paradas, me deixando chorar. E de algum jeito aquilo foi o suficiente. Quando o choro passou, eu estava sentada no chão com as costas na cômoda e ele estava sentado na beira da cama pequena.
O chapéu nas mãos agora, os dedos girando a aba devagar. O silêncio entre nós era diferente. Não era o silêncio dos primeiros dias. Era outro tipo. O tipo que fica depois que uma coisa pesada foi dita e o ar precisa de um tempo para assentar. Depois de um tempo ele falou, olhando para o chapéu. Seu Antônio era bom homem? A pergunta me pegou de lado. Era, eu disse. E minha voz saiu inteira, o que me surpreendeu. Ele acenou com a cabeça, continuou olhando para o chapéu. Eu vi a foto do casamento de vocês. Uma pausa. Você estava bonita. Era a coisa mais próxima de um elogio que eu tinha ouvido do meu avô em 54 anos de vida. Eu olhei para a foto na parede. Eu e Antônio, ele de terno que ele alugou e que ficou curto na manga porque ele era mais alto que o modelo do terno, e eu de vestido branco simples porque não tínhamos dinheiro para mais. Os dois rindo de algo que quem tirou a foto tinha dito, eu não lembro mais o quê. Dois idiotas felizes num dia de sol em Imperatriz. Ele era engraçado. Eu disse, sem querer. Falava bobagem o tempo todo. Eu fingia que me irritava, mas não me irritava. Meu avô ficou quieto, mas estava ouvindo. Eu sabia que estava ouvindo. A casa ficou sem graça quando ele foi. Continuei. Não sei por que estava falando. Talvez porque o quarto tinha criado um espaço diferente, um lugar fora do tempo, onde as coisas podiam ser ditas. Eu fui parando de entrar nos cômodos um por um, até que só tinha um cômodo que eu ainda usava, e eu percebi que estava ficando pequena demais para uma vida. Meu avô ergueu a cabeça e me olhou. Por isso você veio, ele disse. Não era pergunta. Por isso eu vim. Ele assentiu uma vez, devagar, como quem fecha uma conta que estava aberta há tempo. Depois se levantou, pôs o chapéu de volta na cabeça e disse com a voz de sempre, a voz seca de todo dia. O café deve ter esfriado. Vou fazer outro. E saiu do quarto. Fiquei sentada no chão mais um tempo, olhando para as fotos na parede, para a cama feita com tanto cuidado, para o calendário parado em março de 2018. E pensei que às vezes o amor não vem do jeito que a gente precisava, que às vezes ele fica guardado num quarto fechado por anos, dobrado nas quinas certas, esperando. Que isso não significa que ele não existia. Me levantei. Sai do quarto. O corredor cheirava a café novo. Depois daquela manhã, alguma coisa mudou entre nós. Não foi uma mudança grande, de abraço e declaração e choro junto. Não era o feitio de nenhum dos dois. Foi uma mudança pequena, do tipo que só percebe quem está dentro. Como quando o vento muda de direção no cerrado e você não viu o momento exato, mas de repente o ar que bate no seu rosto é diferente. Meu avô continuava falando pouco, mas o silêncio entre nós parou de pesar. Passamos a dividir o terreiro depois do almoço. Ele na cadeira de couro que era dele desde sempre, eu num banco de madeira que ele trouxe da varanda sem dizer nada, só colocou ali do lado como quem reserva um lugar. A gente ficava olhando o cerrado, cada um no seu pensamento, e aquilo era suficiente. Uma tarde ele me ensinou a afiar o facão do jeito certo, com a pedra molhada e o ângulo exato que faz a lâmina cantar quando passa. Outra tarde eu fiz um bolo de fubá com o fubá que ele tinha no armário, e ele comeu 2 pedaços sem comentar nada, mas comeu 2 pedaços, e eu aprendi que com Tertuliano Barros 2 pedaços era elogio. A fazenda foi entrando em mim aos poucos. O cheiro da terra vermelha depois da chuva, o barulho das cigarras, que às 3 da tarde virava uma coisa física, um zumbido que você sentia nos ossos. O pôr do sol no cerrado que não tem igual, aquela luz que estica e fica dourada e laranja e rosa, tudo junto antes de apagar, como se o dia fizesse questão de se despedir bem. Eu fui dormindo melhor. Fui acordando menos no meio da madrugada com o coração disparado, procurando Antônio no lado vazio da cama. O lado vazio ainda era vazio, mas eu fui aprendendo a deitar do meio para ocupar menos espaço naquela ausência. Mas havia uma coisa que não saía da minha cabeça. O quarto estava aberto agora.
Meu avô não falou mais sobre ele, mas a chave sumiu do bolso dele e a porta ficou encostada, nunca escancarada, mas nunca mais trancada. Eu passava pelo corredor e olhava pela fresta e via as fotos na parede, e a cama feita, e o calendário parado, e pensava que meu avô tinha guardado aquilo por anos, sozinho, sem contar para ninguém, sem esperar que eu soubesse. E me perguntava o que mais ele guardava que eu não sabia. Foi numa quarta-feira de outubro que a fazenda me mostrou que tinha mais segredos do que o quarto do fundo. Eu tinha saído cedo para dar volta no Pasto Leste, que meu avô havia pedido que eu verificasse se o gado tinha água suficiente no coxo. Ele estava com uma dor no joelho que ele não admitia em palavras, mas que eu percebia no jeito que ele descia os degraus da varanda, com cuidado demais para um homem que normalmente não tinha cuidado nenhum com o próprio corpo. Peguei o chapéu, o cantil e o facão que eu tinha aprendido a afiar, e fui. O Pasto Leste ficava do outro lado de um córrego raso que no tempo da seca dava para atravessar sem molhar o joelho. Atravessei pelas pedras, chequei o coxo, vi que estava bem e resolvi continuar andando um pouco porque o dia estava bonito e meu corpo tinha ficado sem movimento por dias. Foi aí que eu achei o poço. Estava no meio de um trecho de cerrado mais fechado, onde o capim crescia alto e as árvores tortas do cerrado cruzavam os galhos em cima, criando uma sombra que o sol atravessava em listras. Não estava em nenhum caminho que eu conhecia. Cheguei nele quase por acidente, abrindo o capim com o cabo do facão. Era um poço antigo, de pedra, com bordas construídas à mão, aquelas pedras irregulares empilhadas com argamassa que o tempo tinha escurecido. Coberto com tábuas de madeira velha presas por uma corda grossa que amarrava de um lado ao outro da boca, como quem tampou uma coisa que não queria que ficasse aberta. Em cima das tábuas, uma pedra grande, pesada, posta ali com intenção. Fiquei olhando para aquilo. O palheiro que tinha me seguido, sem eu pedir, parou na minha altura e ficou olhando para o poço também. Então, deu 2 passos para trás e sentou, não latiu. Só sentou e ficou com os olhos no poço, com uma expressão que em cachorro eu só posso chamar de cautela. Aquilo me deu um arrepio que subiu pela espinha sem avisar. Não havia nada de assustador num poço velho no meio do cerrado. Fazendas antigas tinham poços assim, abertos quando a propriedade era maior, fechados quando paravam de usar. Era prático, era lógico, não havia mistério nenhum. Mas a pedra em cima das tábuas, o tamanho dela. Alguém tinha carregado uma pedra daquele peso até ali e posto em cima da tampa com uma intenção que não era só para segurar a madeira. Era para garantir, era para ter certeza. Fiquei parada olhando por um tempo que não sei medir. Depois voltei para casa. Na hora do almoço eu disse: "Vô, tem um poço no Pasto Leste, do outro lado do córrego, no cerrado fechado." Meu avô estava servindo o feijão. A colher parou 1 segundo, só 1 segundo. Depois continuou servindo. "Tem", ele disse. "Está tampado com tábua e pedra." "Está." Pausa. "Por que está tampado assim?" Ele pôs a panela de volta no fogão. Veio sentar. Pegou a colher. Começou a comer. Eu esperei. Depois de um tempo ele disse, sem olhar para mim: "Poço seco não presta para nada. Tampado fica mais seguro." Era uma resposta completa. Era uma resposta que fechava a conversa. Era exatamente o tipo de resposta que meu avô dava quando não queria falar sobre alguma coisa. Eu aprendi isso nos últimos dias. Aprendi a diferença entre o silêncio dele, que era simplesmente silêncio, e o silêncio dele, que era parede. Aquele era parede. Comi meu almoço sem falar mais. Mas alguma coisa tinha ficado atravessada dentro de mim. Uma inquietação pequena que eu tentei empurrar para baixo e que ficou lá teimosa, como o espinho que entrou fundo demais para sair com a mão. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada com o teto escuro em cima de mim, ouvindo o cerrado à noite, que é diferente do cerrado de dia. De dia ele é quente e cheio de barulho de inseto e pássaro.
De noite, ele esfria rápido e os sons mudam. Viram coisa de coruja e vento e aquele silêncio que pulsa entre os sons como se a escuridão respirasse. Pensei no poço. Pensei no jeito que a colher do meu avô tinha parado. Só um segundo, mas tinha parado. Pensei na pedra grande em cima das tábuas, no palheiro que tinha recuado e sentado sem latir. Pensei no quarto do fundo, no calendário parado em março de 2018. E então uma conexão que eu não tinha feito antes pousou na minha cabeça como coisa que sempre esteve lá, esperando que eu olhasse para o lado certo. Março de 2018. Meu marido morreu em março de 2018. Mas havia outra coisa que tinha acontecido em março de 2018. Minha avó Conceição tinha morrido 23 anos antes. Isso eu sabia. Mas havia outra morte. Uma que eu soube por parente distante por telefone, numa época em que eu estava afundada no meu próprio luto por Antônio e não tinha espaço para mais dor. Uma sobrinha de meu avô, jovem, que tinha vindo morar com ele por um tempo e depois simplesmente sumido, que a família tinha dito que foi embora para a cidade, que foi embora para Belém, que foi embora para algum lugar, que nunca mais ninguém tinha visto. Fiquei deitada com esse pensamento no escuro por um tempo que foi longo. Depois me levantei, fui até a janela e fiquei olhando para o cerrado escuro lá fora. A lua era fina, dava uma luz insuficiente, que tornava tudo em sombra e forma. Eu estava deixando minha cabeça ir longe demais. Eu sabia disso. Tinha acabado de descobrir que meu avô era um homem que guardava amor em quartos fechados porque não sabia demonstrar de outro jeito. Um homem que chorou na porta do quarto com as mãos tremendo. Mas a pedra no poço. O jeito que a colher tinha parado. Voltei para a cama. Fechei os olhos e resolvi que no dia seguinte eu ia voltar ao poço. Voltei sozinha antes de meu avô acordar. O cerrado de manhã cedo tinha uma luz branca e limpa que era diferente de qualquer outra hora do dia. O capim estava molhado de orvalho e a poeira vermelha ainda não tinha levantado. Atravessei o córrego pelas pedras, abri o cerrado fechado com o cabo do facão e cheguei ao poço. Estava tudo igual, as tábuas, a corda, a pedra grande em cima. Me ajoelhei na terra vermelha e pus a mão na pedra. Era mais pesada do que parecia. Empurrei. Não saiu. Empurrei de novo com os dois braços e a pedra raspou nas tábuas e saiu para um lado. As tábuas embaixo eram velhas, mas estavam inteiras, a corda ainda firme. Me levantei e olhei para as tábuas por um momento. Depois comecei a puxar a corda. As tábuas vieram aos poucos, rangendo, levantando um cheiro de mofo e madeira podre e algo mais. Algo que estava embaixo do cheiro de madeira e que eu não soube nomear. Quando a última tábua saiu, olhei para dentro do poço. Era escuro demais para ver o fundo. Peguei o celular do bolso e acendi a lanterna e apontei para dentro. O poço era fundo. As paredes de pedra desciam em espiral ligeiramente irregular até uma escuridão que a lanterna do celular não alcançava completamente. Mas eu vi o suficiente. No fundo havia água. Pouco. Uma lâmina escura que refletiu a luz da lanterna como espelho sujo. E na beira da água, meio submerso, havia algo branco, irregular, parcialmente coberto pela lama do fundo. Ficou uns 5 segundos até que minha cabeça entendeu o que estava vendo. Quando entendeu, eu dei um passo para trás e o celular caiu da minha mão e ficou apontado para o céu. Fiquei de pé no capim com a respiração que não vinha e o coração batendo num ritmo que eu sentia atrás dos olhos. Ossos. Havia ossos no fundo daquele poço. Não sei quanto tempo fiquei parada ali. Sei que em algum momento me abaixei e peguei o celular do chão. Sei que tampei o poço de volta, empurrei a pedra para o lugar com uma força que eu não sei de onde veio. Sei que voltei pelo cerrado e atravessei o córrego e cheguei no terreiro da casa com as mãos sujas de terra vermelha e os joelhos tremendo. Meu avô estava na varanda. Me viu chegar. Ficou quieto olhando para o meu rosto.
E então, devagar, ele tirou o chapéu da cabeça, colocou no colo e ficou me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Uma expressão que não era culpa, mas que era da mesma família da culpa. Uma coisa carregada e velha que estava há muito tempo esperando sair. Eu parei na base da escada da varanda, olhei para ele e disse com uma voz que saiu mais calma do que eu esperava: Vô, o que tem no fundo daquele poço? O cerrado ficou completamente quieto ao redor de nós dois. Meu avô pôs o chapéu de volta devagar. Suspirou, um suspiro fundo que durou tempo demais para ser só cansaço, e disse: Senta aqui comigo. Sentei no banco de madeira do lado dele. O sol estava subindo e o calor do cerrado começava a se instalar naquele jeito progressivo que tem. Como se a terra fosse aquecendo de dentro para fora, até que o ar todo vira uma coisa pesada e quente que você atravessa mais do que respira. As cigarras já tinham ligado. O palheiro estava embaixo do pé de manga, na mesma posição de sempre. Tudo estava igual. Só eu que estava diferente. Meu avô ficou um tempo olhando para o cerrado, com o chapéu nas mãos, girando a aba devagar entre os dedos do jeito que ele fazia quando estava dentro de algum pensamento que custava caro. Eu não apressei. Aprendi que com Tertuliano Barros apressar não chegava a lugar nenhum. Esperei. Depois de um tempo que foi longo, ele começou a falar, com a voz baixa de sempre, mas diferente, mais devagar. Como quem escolhe cada palavra antes de soltá-la, não por cuidado com quem ouve, mas porque as palavras custam e ele não tem mais tantas para gastar. Aquela menina se chamava Rosária, ele disse. Parou, respirou. Rosária Barros Felício, filha da minha sobrinha Dilma, de São Félix. Veio morar aqui em 2016, com 19 anos. A mãe dela tinha pedido porque a menina estava se metendo com gente ruim na cidade, e Dilma achava que o campo ia tirar ela de certas companhias. Eu ouvia sem me mexer. Ficou aqui quase 2 anos. Trabalhava na roça comigo, cuidava da casa, era uma menina boa, séria. Falava pouco, mas trabalhava muito. Uma pausa. Me lembrava um pouco de você. O vento bateu no capim. Uma garça passou lá longe, branca contra o azul. Em março de 2018, ela adoeceu. A voz dele saiu mais raspada nessa frase, como se tivesse passado por alguma coisa afiada no caminho. Febre alta. Eu levei de caminhão até Carolina, no postinho. O médico disse que era infecção, deu antibiótico, mandei de volta. Ela melhorou uns dias, depois piorou de novo. Meu avô parou de girar o chapéu, pousou ele no joelho e ficou com as mãos abertas em cima dele. Numa manhã de sábado, eu fui chamar ela para o café e ela não respondeu. Entrei no quarto e ela estava deitada com os olhos abertos, e eu soube antes de chegar perto que ela tinha ido durante a noite. O cerrado estava quieto ao redor de nós dois. Até as cigarras pareciam ter abaixado o volume. Eu entrei em pânico, ele disse. E essa foi a frase mais estranha que eu já ouvi sair da boca de Tertuliano Barros, porque meu avô era um homem que eu nunca imaginei que pudesse entrar em pânico por nada. Fiquei olhando para ela por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pensei em ligar para Dilma. Pensei no que Dilma ia pensar, que eu tinha deixado a filha morrer, que eu não tinha cuidado direito. Pensei no que a polícia ia perguntar e no que os vizinhos iam falar. Ele levantou a cabeça e olhou para o horizonte. E então, eu fiz a coisa mais errada que um homem pode fazer. Eu segurei o ar. Eu fui cavar. O silêncio que veio depois dessa frase foi de um tipo diferente de tudo que eu tinha sentido desde que cheguei ali. Meu avô continuou olhando para o horizonte, a mandíbula firme, os olhos secos. A voz, quando voltou, era a mesma, nem mais alta nem mais baixa, como se ele tivesse praticado essa confissão sozinho por anos e tivesse chegado ao ponto onde as palavras saíam sem precisar de esforço extra. Não foi por maldade, ele disse. Eu preciso que você entenda isso, Marlene. Não foi por maldade e não foi por descuido. Aquela menina morreu de doença. Eu sei o que eu vi, mas eu tinha medo. E o medo
faz o homem burro. Eu estava com as mãos apertadas no banco de madeira sem perceber. Carreguei ela até o poço. Uma pausa longa. Tampei. Pus a pedra. E passei o resto do tempo tentando viver como se aquilo não tivesse acontecido. E a família? A minha voz saiu pequena. Liguei para Dilma e disse que Rosária tinha arrumado um namorado em Carolina e ido embora de madrugada sem avisar. Ele fechou os olhos por um segundo. Dilma chorou. Ficou com raiva da filha. Acreditou. Eu soltei o ar devagar. Por 8 anos, Marlene. Por 8 anos eu carreguei isso aqui. Ele bateu no peito uma vez, devagar. Toda manhã eu levantava e esse peso estava aqui. Toda noite eu deitava com esse peso. Aprendi a andar com ele como se fosse parte do corpo. Olhou para as mãos abertas no chapéu. Não tem um dia que eu não pensei nela. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu estava tentando organizar o que sentia, mas os sentimentos não estavam se deixando organizar. Vinham em camadas que se sobrepunham e se contradiziam. O horror da coisa que ele tinha feito. A compreensão de que era um homem de 83 anos que tinha entrado em pânico com a morte e tomado uma decisão errada que depois não soube como desfazer. A imagem de Rosária com 19 anos, séria e trabalhadora, morrendo sozinha numa cama longe da mãe. A imagem da mãe dela esperando por uma filha que nunca deu sinal. Isso foi o que pesou mais. Dilma, eu disse, sua sobrinha, ela ainda é viva? É, em São Félix. Ela passou 8 anos sem saber o que aconteceu com a filha dela. Ele não respondeu, mas o queixo desceu um pouco. Vô, eu virei para ele. Você me contou isso por quê? Ele ficou olhando para o cerrado por um momento. Depois me olhou de frente, com aqueles olhos escuros que envelheceram, mas não perderam o foco. Porque eu estou cansado. Ele disse simplesmente, 83 anos e esse peso. Estou cansado de carregar. Fez uma pausa. E porque quando você chegou, eu soube que era a hora. Não sei explicar melhor do que isso. Quando eu vi você naquele portão com a mala na mão, eu soube que era a hora de parar de guardar. Olhei para o meu avô, para aquele rosto curtido de sol e tempo e silêncio. Para aquelas mãos que tinham cavado e tampado e carregado por 8 anos, uma culpa que foi pesando até ficar insuportável. E senti uma coisa complicada, que não tinha nome simples. Não era absolvição, não era revolta. Era algo no meio, uma tristeza muito funda por tudo que tinha dado errado de uma vez só. Pela menina, pela mãe, pelo velho, por todos os anos que o silêncio tinha engolido. O que você quer que eu faça? Perguntei. Ele pôs o chapéu de volta na cabeça. O que você achar certo? Disse. E levantou e foi para dentro de casa. Fiquei no banco sozinha por um tempo longo. O sol estava no meio do céu e o calor era aquela coisa concreta do cerrado no pico do dia. O tipo de calor que faz a paisagem tremer levemente na distância, que faz o ar acima da terra vermelha ondular como água. As cigarras no volume máximo, o palheiro dormindo. Pensei em Antônio. Pensei nele porque sempre penso nele quando estou numa encruzilhada, porque ele era o tipo de homem que tinha clareza nas coisas difíceis que eu nunca tive. Ele teria sabido o que fazer. Ou pelo menos teria sabido o que era certo, que nem sempre é a mesma coisa que o que fazer. O que era certo era claro. Dilma Felício, em São Félix, tinha o direito de saber onde estava a filha dela. Tinha o direito de enterrar. Tinha o direito de chorar de verdade, em vez de ficar com raiva de uma filha que ela achava que tinha ido embora sem se despedir. Rosária merecia um nome num túmulo. Isso era o que era certo. O que fazer era mais complicado. Meu avô tinha 83 anos. Um corpo que estava cedendo aos poucos, o joelho, a vista que ele não admitia, que estava piorando, mas que eu percebia no jeito que ele se aproximava das coisas antes de pegar. Um homem que podia não sobreviver ao que viria se eu ligasse para a polícia.
Não pela prisão, mas pelo peso de ter tudo exposto, de ter o que ele carregou em silêncio por 8 anos, virado do avesso na frente de todo mundo. Mas Dilma, mas Rosária. Fiquei sentada no calor do meio-dia sem conseguir resolver aquilo sozinha. Entrei em casa. Meu avô estava na cozinha, sentado à mesa, os 2 braços sobre a madeira, os olhos no tampo. Não estava fazendo nada, só esperando. Me sentei na cadeira de frente. Ficamos nos olhando por um momento. Você precisa ligar para Dilma, eu disse. Ele não piscou. Você, vô, não eu. Você precisa ser você a ligar. Precisa contar o que aconteceu. Precisa dar a ela o que ela não teve por 8 anos. Ele ficou quieto. Eu sei o que isso vai custar. Continuei. Eu sei que vai vir polícia e vai vir processo e vai vir julgamento. Eu sei que você tem 83 anos e que pode não aguentar o que vem depois. Pausa. Mas Rosária está no fundo de um poço sem nome. E a mãe dela está em São Félix, achando que a filha foi embora sem se despedir. E isso é um peso que não é só seu. É dela também. E ela merece poder largar esse peso. Meu avô ficou olhando para mim por um tempo. Então olhou para as mãos na mesa. Eu sei, ele disse baixo. Eu fico aqui com você, eu disse, durante tudo. Não vou embora. Ele ergueu a cabeça, nos olhamos. E pela primeira e única vez desde que eu tinha chegado ali, meu avô Tertuliano Barros fez uma coisa que eu nunca tinha visto ele fazer em 54 anos de vida. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pousou em cima da minha. Não apertou, só pousou, pesada e seca e velha e tremendo levemente. Ficamos assim por um momento sem falar. Lá fora, o cerrado chamejava no calor do meio-dia. E dentro daquela cozinha, 2 pessoas sentadas de frente uma para outra, com uma mão em cima da outra, descobriam que às vezes fazer a coisa certa e fazer a coisa juntos são a única combinação que existe. Naquela noite não conseguimos dormir nenhum dos 2. Eu sabia porque ouvi o rangido da cama dele através da parede fina de pau a pique que separava nossos quartos, aquele ranger periódico de quem vira de um lado para o outro sem encontrar posição. E ele deve ter ouvido o meu silêncio, que é diferente do silêncio de quem dorme. O silêncio de quem está acordado no escuro tem uma qualidade diferente, uma tensão contida, como a corda de viola antes de rasgar. Me levantei às 11 da noite e fui até a cozinha. Acendi a luz pequena do fogão, que era suficiente para não bater em nada, mas insuficiente para iluminar o rosto de quem estivesse sentado à mesa. E coloquei água para ferver. Fiz um chá de erva cidreira com folhas do pé que minha avó Conceição tinha plantado no quintal décadas atrás e que meu avô tinha continuado regando por hábito ou por memória. Nunca perguntei qual dos 2. Estava com a caneca na mão quando ele apareceu na porta da cozinha, de pijama surrado, sem o chapéu pela primeira vez desde que eu tinha chegado, os cabelos brancos e finos achatados de um lado pelo travesseiro. Sem o chapéu, ele parecia menor, não diminuído, não fraco, mas mais humano. Como se o chapéu fizesse parte da armadura e sem ele eu estava vendo o homem que havia dentro. Apontei para o fogão sem falar. Ele acenou com a cabeça e veio sentar. Fiz outro chá. Sentei de frente para ele. Ficamos os 2 com as canecas nas mãos, no silêncio da madrugada, ouvindo o cerrado noturno lá fora. As corujas distantes, o vento que ficava mais frio depois da meia-noite, o capim que balançava num ritmo que era quase respiração. Depois de um tempo ele disse, olhando para a caneca, eu pensei muito naquela menina durante esses anos. Esperei. Não da forma que alivia, da forma que machuca. Ele girou a caneca nas mãos. Todo aniversário dela eu sabia a data, 18 de julho. Todo Natal eu pensava que ela deveria estar em algum lugar com a família. Todo dia que eu passava perto daquele poço, eu pensava, por que você não foi à polícia antes? Ele ergueu os olhos para mim. Considerou a pergunta com seriedade, sem se defender. Porque eu era covarde, disse simplesmente. Não tem outra resposta honesta.
Era covarde e ia ficando mais velho e ficava me dizendo que era tarde demais, que já não adiantava, que abrir aquilo só ia fazer mal e não ia trazer ela de volta. Mas continuava pesando. Continuava. Ele pôs a caneca na mesa. Coisa errada pesa, não importa quanto tempo passa. Fica ali, vai ficando mais fundo, mas não vai embora. É feito espinho de mandacaru. Quanto mais você tenta tirar, mais entra. Olhei para o meu avô naquela luz fraca da cozinha. Pensei em quanto desse peso tinha moldado ele. Quanto daquele silêncio que eu tinha interpretado a vida inteira como frieza, como distância, como falta de amor, era na verdade um homem tentando manter tudo parado enquanto carregava uma culpa que não cabia nele inteiro, mas que ele tinha decidido que era só dele. Não era desculpa. Não apagava Rosária no fundo do poço. Não apagava Dilma esperando, mas era uma explicação que tornava meu avô mais real do que eu tinha conseguido enxergá-lo em 54 anos. Você vai conseguir ligar para ela? Perguntei. Ele ficou quieto por um tempo. Vou, disse. De manhã. Quer que eu fique na sala enquanto você liga? Quero que você fique do lado. Peguei minha caneca. Tomei um gole de chá que estava esfriando. Então eu fico. Ficamos mais um tempo em silêncio. Lá fora, o vento bateu forte uma vez e o pé de manga balançou todo, as folhas fazendo aquele barulho de chuva que não é chuva. O palheiro latiu uma vez lá no fundo do quintal, depois parou. Meu avô olhou pela janela da cozinha para o escuro lá fora. Sua avó teria sabido o que fazer, ele disse baixo, mais para ele mesmo do que para mim. Ela sempre soube. Eu nunca soube de nada, Marlene. Nunca soube criar filho, nunca soube criar você do jeito que devia ter criado, nunca soube dizer o que sentia. Tudo o que eu aprendi a fazer foi trabalhar e ficar quieto. Olhei para ele. Ficar quieto não é o pior que um homem pode fazer, eu disse. Às vezes é, ele respondeu. Não tive como discutir. Mas você está falando agora, disse depois de um momento. Com 83 anos, você está falando. Isso conta alguma coisa. Ele me olhou. Não disse nada, mas me olhou de um jeito que eu guardei. Depois levantou, lavou a caneca na pia, enxugou no pano de prato com aquele cuidado metódico que ele tinha com as coisas simples e disse, vai dormir um pouco. Amanhã vai ser dia pesado. E foi para o quarto. Fiquei sentada na cozinha mais um tempo, com o chá frio na mão e o cerrado respirando lá fora, pensando em Rosária Barros Felício, 19 anos, séria e trabalhadora, que tinha vindo para o campo fugir de gente ruim e tinha morrido de febre numa cama longe da mãe e ficado no fundo de um poço por 8 anos, sem nome em cima. Pensei na mãe dela que passou 8 anos com raiva de uma filha que ela achava ingrata. E chorei baixo ali na cozinha, sem fazer barulho, com a mão na boca, até passar. De manhã, meu avô acordou antes de mim. Quando entrei na cozinha, o café estava pronto, a mesa posta com 2 xícaras, o pão na tábua. Ele estava sentado na sua cadeira de sempre, de chapéu, com o celular velho na mesa na frente dele. Um celular simples, daqueles de tecla que ele usava só para receber ligação e raramente para fazer. Estava olhando para o celular como quem olha para um bicho que não sabe se é manso. Sentei. Servi o café. Comi um pedaço de pão sem conseguir sentir o gosto. Ele não comeu. Ficou com os olhos no celular. Depois de um tempo, ele falou sem olhar para mim. Você sabe o número de Dilma? Não, mas a gente acha. Peguei meu celular. Fui nos contatos da família que eu tinha no WhatsApp, fui passando pelos nomes até achar uma prima de 2º grau que eu sabia que tinha contato com a família de São Félix. Mandei mensagem pedindo o número de Dilma Felício sem explicar por quê. Em 10 minutos o número chegou. Anotei num pedaço de papel e passei para o meu avô. Ele pegou o papel, olhou para o número, passou o dedo por cima dos algarismos, como se estivesse lendo em braille. O que eu falo? Ele disse, tão baixo que mal ouvi. Aquilo me partiu de um jeito que eu não esperava. Meu avô Tertuliano,
que nunca tinha pedido ajuda para nada em 83 anos, me perguntando o que falar. Fala a verdade, disse, do jeito que me contou, sem enfeitar e sem diminuir. A verdade do jeito que ela é. Ele assentiu devagar. Pegou o celular velho. Com os dedos lentos, foi digitando o número no teclado de tecla, um algarismo de cada vez. Parou antes de apertar ligar. Ficou assim por um momento. Então apertou. Eu ouvi o sinal chamando do outro lado. Uma vez, duas, três. Uma voz de mulher atendeu. Não dava para ouvir as palavras, só o tom, uma voz de mulher mais velha, com sotaque do interior do Maranhão igual ao meu avô. E meu avô, Tertuliano Barros, 83 anos, homem de silêncio e chapéu, e mão pesada e amor guardado em quartos fechados, abriu a boca e disse com uma voz que não tremia, mas que custava cada sílaba: Dilma, aqui é seu tio Tertuliano. Eu preciso te contar uma coisa sobre Rosária. Fechei os olhos. Do outro lado ouvi a voz da mulher mudar de tom. Uma pergunta, depois silêncio. Meu avô continuou falando, devagar, sem parar. Com aquela voz baixa e seca, que era a voz dele, mas que estava carregando agora 8 anos de peso, tentando sair por uma ligação de celular numa manhã de outubro no Cerrado Maranhense. Eu não quis ouvir o resto. Me levantei devagar, peguei meu café e fui para a varanda. Sentei no banco, fiquei olhando para o cerrado que estava claro e bonito naquela manhã, com aquela luz lavada das primeiras horas que faz as árvores tortas do cerrado parecerem pintadas. De dentro da cozinha chegava a voz baixa do meu avô. Eu não ouvia as palavras, só o tom, um tom diferente de qualquer coisa que eu tinha ouvido dele em 54 anos. Um tom de homem que está entregando alguma coisa que segurou tempo demais. O palheiro veio e deitou no meu pé. Fiquei ali com o cachorro no pé e o café na mão, e a voz do meu avô chegando da cozinha e o cerrado na minha frente até ouvir o silêncio, que significa que uma ligação terminou. Depois de um momento, meu avô apareceu na porta da varanda. Ficou ali parado, sem falar. Eu olhei para ele. O rosto dele estava igual de sempre, seco, firme, o chapéu no lugar. Mas os olhos estavam vermelhos nas bordas, e havia alguma coisa nele que eu não soube nomear, como quando você tira um peso que estava em cima de uma coisa por tempo demais, e a coisa fica com a marca, mas também fica mais leve. Ela vai vir, ele disse. Quando? Disse que vem amanhã. Trouxe o filho mais velho. Uma pausa. Ela chorou muito. Era de esperar. Era. Ele olhou para o cerrado. Ficou em silêncio um tempo longo depois que eu contei. Depois disse, eu sabia que ela não tinha ido embora por vontade. Eu sempre soube. Senti um aperto no peito. Mãe sabe dessas coisas, eu disse. Meu avô assentiu. Ficou parado na porta da varanda, olhando para o cerrado por um tempo. Depois disse, com uma voz que saiu raspada. Ela me perguntou se Rosária tinha sofrido. Olhei para ele. E o que você disse? Disse a verdade, que estava dormindo quando foi, que não havia sinal de sofrimento. Ele engoliu em seco. Não sei se é verdade, mas era o que eu podia dar a ela. Ficamos em silêncio. O cerrado estava quieto na nossa frente, bonito e indiferente como a natureza é quando a gente está no meio de uma coisa enorme, e ela continua sendo só natureza, árvore e vento e luz e pássaro, sem se importar com o tamanho do que os homens carregam. E o que vem agora vai ser difícil, eu disse. Vai vir polícia, vai vir perícia, vai ter processo. Eu sei. Você está pronto? Ele ficou olhando para o cerrado por um momento. Depois olhou para mim. Não, disse, mas vou do mesmo jeito. E isso, vindo de Tertuliano Barros, era a coisa mais corajosa que eu podia imaginar ouvir. Dilma chegou no dia seguinte com o filho mais velho, um homem de uns 40 anos, chamado Edivaldo, que veio de caminhonete e ficou parado do lado de fora enquanto a mãe entrava no terreiro. Eu nunca tinha visto Dilma pessoalmente.
Era uma mulher de uns 60 e poucos anos, miúda, de cabelo grisalho preso atrás, de chinela de dedo e vestido florido que devia ter sido separado para uma ocasião boa e estava sendo usado numa ocasião que não era boa de jeito nenhum. Os olhos dela eram olhos que tinham chorado muito e parado de chorar, não porque a dor tinha passado, mas porque o corpo não tinha mais lágrima disponível. Ela parou no meio do terreiro e olhou para o meu avô, que estava de pé na varanda. Os dois ficaram se olhando por um tempo. Eu estava encostada na parede da varanda de lado, tentando ser o menor possível. Então, Dilma disse com uma voz que era firme, mas que custava ser firme: "Me leva até ela, tio Tertuliano." Meu avô desceu os degraus da varanda devagar, com o joelho que doía e que ele não ia reclamar na frente dessa mulher. Passou pelo terreiro. Dilma foi do lado. Eu fui atrás, a distância suficiente. Atravessamos o terreiro, passamos pelo curral, descemos até o córrego, atravessamos pelas pedras. Entramos no cerrado fechado com o capim alto e as árvores cruzadas. Meu avô abria o caminho com o facão, devagar, sem apressar. Chegamos ao poço. Meu avô parou a uns 3 metros de distância. Ficou com o chapéu na mão, os olhos no chão. Dilma foi até a beira do poço, pôs as mãos nas pedras velhas da borda. Ficou assim, de cabeça baixa, por um tempo longo. Não chorou. Ficou em silêncio. Depois disse, sem se virar, com uma voz que era de dentro muito fundo: "Rosária." Só o nome, dito no tom com que as mães dizem o nome dos filhos quando não precisam de mais nada além do nome. O cerrado ficou completamente quieto ao redor de nós. Então Dilma se virou e olhou para o meu avô. Os olhos dela eram secos, mas havia uma coisa neles que era pior do que lágrima. "Eu precisava saber", ela disse. "Todos esses anos eu precisava saber e não sabia que precisava. Ficava com raiva dela, ficava rezando para ela aparecer, ficava sonhando com ela." A voz falhou um pouco e ela esperou antes de continuar. "E ela estava aqui. A minha menina estava aqui o tempo todo." Meu avô não levantou a cabeça. "Me perdoa, Dilma," ele disse baixo. Ela ficou olhando para ele por um tempo. "Eu não sei se consigo," ela disse honestamente, "mas eu vim, e isso é o que eu tenho agora." A polícia veio naquela tarde. 2 policiais de Carolina que vieram de viatura pelo ramal de chão e tiveram que deixar o carro na entrada do cerrado e ir a pé até o poço. Fizeram perguntas. Meu avô respondeu tudo, com a mesma voz seca de sempre, sem diminuir e sem exagerar. A verdade do jeito que era. Eu fiquei ao lado dele durante tudo. À noite vieram mais pessoas, um perito, um delegado de São Félix, uma assistente social jovem que me perguntou em particular se eu estava bem e que eu disse que sim, sem saber direito se era verdade. Meu avô foi levado para prestar depoimento em Carolina. Eu fui junto no banco de trás da viatura e ele ficou olhando pela janela para o cerrado que passava, as árvores tortas e o capim e a poeira vermelha que levantava atrás do carro, com uma expressão que eu não sei nomear até hoje, mas que tinha uma qualidade de despedida. O processo que veio depois é uma história longa que não cabe aqui em detalhes. Meu avô foi indiciado. Pela idade e pelas circunstâncias, a situação jurídica dele ficou num lugar complicado que os advogados e o juiz foram resolver ao longo de meses. Mas ele voltou para a fazenda naquela noite. E quando descemos da viatura no terreiro, ele ficou parado um momento olhando para casa, para o ipê amarelo no canto, para o pé de manga onde o palheiro dormia, para o céu do cerrado que estava cheio de estrela daquele jeito absurdo que o céu do interior tem quando não tem luz artificial para competir. Então ele foi para dentro e fez café. Nos dias que seguiram, a fazenda foi voltando ao ritmo. Não ao mesmo ritmo de antes. Um ritmo diferente, mais lento e ao mesmo tempo mais limpo, como água depois da chuva que assentou. Dilma voltou uma semana depois com o filho e uma irmã dela.
Ficaram um dia. Fizeram o que precisava ser feito com os restos de rosária que o perito tinha retirado do poço. Levaram para enterrar em São Félix, no cemitério da cidade, com um nome e uma data numa pedra. Antes de ir embora, Dilma parou na porta da cozinha, onde meu avô estava sentado à mesa. Os dois ficaram se olhando por um momento. Então ela disse: ela gostava daqui, sabia? Me escrevia carta. Dizia que o seu tio era difícil, mas era justo, que a terra era boa, que ela estava aprendendo coisas. Meu avô ficou olhando para a mesa. Era uma boa menina, ele disse. Trabalhava bem, não reclamava. Era, disse Dilma. Ficaram em silêncio. Eu vou tentando perdoar, ela disse por fim. Não sei quanto tempo leva, mas vou tentando. Saiu sem mais nada. Meu avô ficou sentado à mesa, depois que ela foi embora, as mãos na madeira, os olhos no tampo, por um tempo que eu não mexi. Quando ele ergueu a cabeça, havia algo no rosto dele que era diferente de tudo que eu tinha visto antes. Não era paz, que seria mentira dizer, mas era algo do lado da paz. A face de um homem que parou de guardar e está aprendendo a existir sem o peso. Vou fazer o almoço, ele disse, e levantou. Eu fiquei na fazenda. Não foi uma decisão que eu tomei num momento específico, não teve um dia que eu sentei e pensei, vou ficar. Foi acontecendo aos poucos, como as coisas que são certas costumam acontecer, sem anúncio e sem drama, entrando na vida da gente pela porta dos fundos, enquanto a gente está olhando para outro lado. Outubro virou novembro. Novembro trouxe as primeiras chuvas do cerrado, aquelas chuvas curtas e violentas, que chegam de tarde sem avisar, escurecem o céu em 15 minutos, despejam tudo que tem e vão embora, deixando o cheiro de terra molhada, que é o cheiro mais limpo que eu conheço. O capim que estava amarelo de seca foi ficando verde aos poucos, uma cor que parecia impossível de tão viva depois de tanto resseco. Eu fui ficando. Minha filha ligou 3 vezes perguntando quando eu ia voltar para a Imperatriz. Na terceira vez, eu disse que não sabia. Ela ficou em silêncio do outro lado por um momento e depois disse, com aquele jeito dela que é mais velho do que ela deveria ser: Mãe, você está bem lá? E eu disse a verdade, que era uma coisa que eu não tinha conseguido dizer com honestidade para ninguém em 4 anos. Disse, eu acho que estou. Ela aceitou. Minha irmã de São Luís mandou mensagem perguntando a mesma coisa. Respondi a mesma coisa. Ela mandou um emoji de coração e não perguntou mais. Irmã mais velha entende quando não precisa entender tudo. A fazenda foi entrando em mim de um jeito que a cidade nunca tinha entrado. Não é que a cidade fosse ruim. Imperatriz era onde eu tinha construído minha vida com Antônio, onde eu tinha trabalhado 30 anos como auxiliar de enfermagem, onde eu conhecia cada padaria e cada farmácia e cada atalho de cada bairro. Mas a cidade tinha ficado com a marca dele em cada esquina, e eu estava cansada de virar a esquina e levar o golpe da lembrança no peito sem avisar. O cerrado não tinha marca de Antônio. Era território livre. E nesse território livre eu fui descobrindo que ainda sabia existir. Meu avô foi mudando também, devagar, do jeito dele, mas mudando, não virou um homem diferente. Continuou acordando antes do sol, continuou falando pouco, continuou com o chapéu na cabeça o dia inteiro e o café forte demais na hora errada. Mas havia uma leveza que não estava lá quando eu cheguei. Uma coisa sutil, do tipo que você só percebe quando compara com o que era antes, como a diferença de peso de uma mochila que você carregou tanto tempo que esqueceu o que era andar sem ela. Ele começou a me contar coisas. Não de uma vez, não em conversa longa com começo, meio e fim. Ia soltando aos pedaços, uma frase aqui, outra ali, como quem está esvaziando uma gaveta antiga e vai achando coisas que esqueceu que guardou. Me contou como tinha conhecido minha avó Conceição numa festa de reisado em Carolina, quando os dois tinham 18 anos, e ela tinha recusado dançar com ele na primeira vez, porque ele tinha pisado no pé da moça na quadrilha anterior,
que ela tinha visto. Me contou que quando minha mãe nasceu, ele tinha ficado 3 dias sem conseguir olhar para ela de frente, porque não sabia o que fazer com um ser tão pequeno e achou que ia quebrar. Me contou que na época que minha mãe foi morar em Imperatriz com meu pai, ele tinha ficado 1 mês sem falar direito com ninguém, porque a fazenda de repente tinha ficado grande demais para 2, ele e minha avó, e o silêncio tinha mudado de qualidade. Eu ouvia tudo. Não perguntava muito. Deixava ele ir no ritmo dele. Uma tarde de novembro, a gente estava consertando o telhado do paiol. Eu segurando a escada e ele lá em cima com martelo e telha. E ele disse de repente, sem contexto nenhum, olhando para o telhado: sua avó dizia que eu era como esse cerrado aqui. Que por fora parecia seco e espinhento, mas que por dentro tinha água que quem soubesse cavar achava. Fiz uma pausa. Ela estava certa, eu disse. Ele não respondeu, mas bateu o martelo com uma firmeza que pareceu concordância. O processo correu ao longo daqueles meses, de um jeito que o advogado que a família contratou em Carolina foi administrando com uma paciência que eu aprendi a apreciar. Meu avô tinha 83 anos. Estava cooperando completamente. A morte de Rosária tinha sido por causas naturais, conforme confirmou o laudo pericial. E a ocultação de cadáver, que era o crime em si, tinha uma série de atenuantes que o advogado foi construindo com cuidado. Não vou entrar nos detalhes jurídicos, porque não é o que importa dessa história. O que importa é que meu avô foi ao Fórum de Carolina 3 vezes, de terno que estava largo demais, porque ele tinha emagrecido dos anos e que ele mesmo passou a ferro na noite anterior, a cada audiência, sem aceitar ajuda. E respondeu tudo o que precisava responder com a mesma voz seca e direta que era a voz dele, sem tentar se fazer de coitado e sem tentar se defender do indefensável. Numa das audiências, o juiz perguntou a ele diretamente por que ele tinha feito o que fez. Meu avô ficou um momento em silêncio. Depois respondeu: porque eu tive medo e não tive juízo. Não tem outra explicação que seja honesta. O juiz ficou olhando para ele por um momento. Depois anotou alguma coisa e passou para a próxima pergunta. Na saída do fórum, na calçada de Carolina, com o sol da tarde batendo na calçada de cimento, meu avô tirou o chapéu e passou a mão no cabelo branco e disse: mais para ele mesmo do que para mim. Falei a verdade num lugar oficial pela primeira vez em 83 anos. Olhei para ele. Como foi? Perguntei. Ele pôs o chapéu de volta. Pesado, ele disse, mas limpo. Fomos até a caminhonete. Voltamos para a fazenda, pela estrada de chão com a janela aberta e a poeira vermelha entrando e o cerrado dos 2 lados da estrada, naquela luz dourada do fim de tarde que faz o mundo parecer mais bonito do que provavelmente é. Nenhum dos dois falou nada durante os 40 quilômetros, mas era um silêncio bom. Em dezembro, Dilma mandou mensagem. Não para o meu avô, direto para mim, que eu tinha trocado número com ela no dia em que ela veio buscar Rosária. Era uma mensagem curta, escrita com aquele português de quem escreve pouco, mas quando escreve, coloca o que precisa ser colocado. Dizia: Marlene, enterramos a Rosária no sábado. Padre João rezou uma missa bonita. Muita gente veio. Ela tinha mais gente que gostava dela do que eu sabia. Coloquei flores amarelas porque era a cor favorita dela. Eu queria que você soubesse. Li a mensagem 3 vezes sentada na varanda da fazenda, com o vento da tarde, movendo o capim lá na frente. Depois mostrei para o meu avô. Ele leu devagar, com aquela dificuldade que ele tinha com letra pequena, de celular, mas que não ia admitir. Leu 2 vezes. Devolveu o celular para mim. Ficou olhando para o capim. Flores amarelas. Ele repetiu baixo. Era a cor favorita dela, eu disse. Ele assentiu uma vez, muito devagar. Depois disse, ainda olhando para o capim: tem um pé de girassol no fundo do quintal que sua avó plantou. Todo ano ele volta. Eu nunca cortei porque ela gostava. Fiz uma pausa. Eu sei, disse. Eu vi. Quando florescer em fevereiro, ele disse, vou cortar uns e levar para São Félix.
Olhei para o meu avô de lado. Aquilo era mais do que levar flor para um túmulo. Era um homem de 83 anos decidindo fazer uma viagem de 4 horas de estrada para levar girassol para uma menina que ele tinha errado e que não podia mais pedir perdão em vida. Era um acerto de conta, feito da única forma que ainda era possível. Eu vou com você, eu disse. Ele olhou para mim. Não precisa, disse. Eu sei que não precisa. Ficamos nos olhando. Eu quero ir, eu disse. Ele assentiu, uma vez, e voltou a olhar para o capim. O Natal passou quieto. Minha filha veio passar 3 dias com a gente, ela e o marido e a netinha de 2 anos que se chamava Isabela, e que ficou encantada com o palheiro de um jeito que o cachorro não soube muito bem o que fazer com tanta atenção. Minha filha ficou me olhando durante os 3 dias, com aquela expressão de quem está avaliando alguma coisa e não quer ser pego avaliando. Na última noite, depois que o marido dela foi dormir e a Isabela já estava na cama, a gente ficou sentada na varanda bebendo chá e ela me disse: "Você está diferente, mãe." "Diferente como?" Ela pensou por um momento. "Mais presente", disse. "Parece que você voltou a estar no lugar onde está. Antes você estava em Imperatriz, mas não estava lá de verdade." Fiquei olhando para ela. Minha filha tinha 31 anos e às vezes me surpreendia com o que enxergava. "É", eu disse. "Acho que é isso." "Vai ficar aqui?" ela perguntou, sem julgamento na voz. Só a pergunta. "Por enquanto", disse. "Seu bisavô precisa de companhia e eu preciso desse silêncio." Ela acenou com a cabeça. "Você contou para ele sobre o papai? Sobre como você estava?" Eu pensei. "Não em detalhes, mas ele sabe. Ele é daqueles que sabe sem precisar que conte." Ela sorriu um pouco. "Igual a você", disse. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha me comparado com meu avô, mas fiquei com a comparação na cabeça depois que minha filha foi dormir. Fiquei pensando se era verdade, se havia alguma coisa em mim que era de Tertuliano. Aquele jeito de sentir muito e mostrar pouco, de guardar em vez de soltar, de amar por ato em vez de palavra. Talvez fosse. Talvez a gente herde mais dos avós do que imagina, não no sangue, mas no jeito de estar no mundo. Janeiro chegou com um calor que era absurdo mesmo para o padrão do Cerrado maranhense. O sol das 2 da tarde era uma coisa sólida, um peso que você carregava nas costas quando estava do lado de fora. A terra vermelha ficava quente o suficiente para queimar a palma da mão se você pousasse. As cigarras no pico do calor faziam um barulho que passava de som e virava sensação física, uma vibração que você sentia dentro do peito. Meu avô diminuiu o ritmo de trabalho nesse calor sem reclamar, o que significava que o corpo estava mandando um aviso que ele estava finalmente ouvindo. Ficava mais na sombra da varanda no meio do dia, deixava as coisas mais pesadas para amanhã cedo ou para o fim da tarde. Eu aprendi o ritmo do lugar e fui me encaixando nele. Levantava cedo, fazia café, dava volta no pasto antes do sol subir. No meio do dia, ficava dentro de casa ou na varanda. No fim da tarde, voltava para fora, quando a luz ficava daquele jeito que eu tinha aprendido a amar, aquele dourado que alonga as sombras e faz cada coisa parecer mais ela mesma, mais definida, mais real. Era nesse horário que eu pensava mais em Antônio. Não com a dor aguda dos primeiros anos, aquela faca que entrava sem avisar no meio do peito. Era uma dor mais antiga, mais assentada, do tipo que você aprendeu a carregar e que às vezes você até esquece que está carregando até tropeçar nela numa esquina inesperada. Mas o cerrado ajudava. Não sei explicar como. A natureza não consola, não é isso. Ela é indiferente da forma mais honesta possível, não finge que se importa com o que você está sentindo.
Mas há algo nessa indiferença que é paradoxalmente reconfortante, porque ela lembra que o mundo tem um tamanho muito maior do que a dor que a gente carrega, que o sol vai nascer e o vento vai bater no capim e os pássaros vão cantar independente de qualquer coisa que aconteça na vida de Marlene Souza Barros, viúva de Imperatriz. E isso, em vez de diminuir a dor de alguma forma, a coloca num lugar menos absoluto dentro do peito. Numa tarde de janeiro, eu fui até o poço, sozinha, sem planejar. Meus pés foram até lá sem que eu pedisse, abrindo o caminho pelo cerrado que já conhecia de cor, passando pelo córrego pelas pedras certas. O poço estava com as tábuas de volta e a corda. A pedra grande tinha ficado de lado desde que a perícia trabalhou ali. Ninguém a tinha movido de volta para cima. Fiquei parada na beira, olhando para as pedras velhas da borda. Pensei em Rosária, 19 anos, séria, gostava de amarelo. Tinha vindo para o campo fugir de gente ruim e tinha encontrado um velho difícil, mas justo. Segundo ela mesma, tinha escrito para a mãe. Tinha ficado quase 2 anos aprendendo coisas que ela achava que ia precisar. E depois morreu de febre numa cama, longe de casa, numa noite de março. A vida é uma coisa que não pede licença para acontecer. Abaixei e coloquei a mão na borda do poço. A pedra estava quente do sol, áspera, antiga. Você está em lugar melhor agora, eu disse em voz alta, me sentindo boba, mas dizendo assim mesmo. E a sua mãe sabe onde você estava, e o seu túmulo tem flores amarelas. O cerrado ficou quieto ao redor. Uma arara passou lá longe, azul contra o céu branco do calor. Me levantei, sacudi a terra vermelha das mãos na calça e voltei para casa. Fevereiro chegou e o pé de girassol do quintal floresceu. Meu avô ficou uns 3 dias checando os girassóis de manhã cedo, aquela checagem disfarçada de quem passa por acaso e olha de canto de olho que eu fingi não perceber. Quando ele achou que estavam no ponto certo, veio me dizer sem cerimônia: "Sábado a gente vai." "Eu sei", disse. "Já estou sabendo." Ele me olhou com aquela expressão de quem está verificando se está sendo observado mais do que deveria e foi embora sem mais nada. Na sexta à noite, eu o ouvi passando o terno a ferro na sala. O mesmo terno das audiências, que estava largo, mas era o que ele tinha. Fui até a porta e vi aquele homem de 83 anos em pé, na frente da tábua de passar com o ferro na mão, passando a manga do paletó com um cuidado que era respeito, que era cerimônia. Não entrei. Voltei para o meu quarto. Alguns momentos precisam ser do tamanho que são, sem testemunha. Saímos cedo no sábado. Meu avô de terno. Eu de vestido escuro que eu tinha guardado na mala, sem saber por quê, e que agora entendia por quê. 12 girassóis cortados com o cabo longo, amarrados com uma fita que eu achei no armário da cozinha, no banco de trás da caminhonete dentro de um balde, com um pouco de água para não murcharem. A estrada de chão até a pista e depois a pista até São Félix eram umas 4 horas. Fizemos em silêncio quase completo. Cada um no seu janela, o cerrado passando dos 2 lados, o sol subindo, a poeira, os pequenos vilarejos de beira de estrada com suas igrejas e seus botecos e suas crianças de bicicleta que olhavam para a caminhonete passando. Perto de São Félix, meu avô disse olhando para a estrada: "Obrigado por vir. Não precisava agradecer." "Precisava", ele disse. "Você não precisava fazer nada do que fez. Podia ter chegado aqui, descoberto o que descobriu e ido embora ou ido para a polícia sem mais. Não precisava ficar do lado." Fiquei olhando para ele de lado. "Você é meu avô", eu disse. "Sou", ele disse. "E fiz uma coisa que não tem como desfazer." "Não tem, mas você desfez o que podia." Pausa. "E isso é o que a gente tem. O que ainda dá para fazer." Ele ficou olhando para a estrada. "Sua avó dizia uma coisa parecida", disse depois de um momento. "Dizia que Deus não cobra o que já passou, só cobra o que você vai fazer agora." Sua avó era sábia. Era a pessoa mais sábia que eu conheci. Uma pausa longa.
E eu desperdicei muito tempo não ouvindo ela direito. Você está ouvindo ela agora, eu disse. Com atraso, mas está. Ele não respondeu, mas havia alguma coisa no jeito que os ombros dele assentaram dentro do terno largo que era concordância. O cemitério de São Félix era daqueles cemitérios de cidade pequena do interior que tem uma honestidade que os cemitérios grandes perdem. Sem granito importado, sem mausoléus elaborados, lápides simples, algumas de madeira, muitas com a foto do falecido embutida numa moldura de porcelana que o sol foi desbotando. Flores de plástico nas mais antigas. Algumas flores naturais nas mais recentes, já secas, mas ainda reconhecíveis. Dilma nos esperava na entrada. Estava com o filho Edivaldo e uma mulher mais jovem que eu não conhecia, uma neta, talvez, que ficou de lado enquanto Dilma vinha até a gente. Ela cumprimentou meu avô com um aceno de cabeça que era sério, mas que não era hostil. Meu avô tirou o chapéu e segurou no peito. "Obrigado por vir, tio", ela disse, com esforço. Mas disse. "Era o menos", ele respondeu. Os dois se olharam por um momento com tudo que não estava sendo dito pairando entre eles como coisa física. Depois Dilma virou e disse, "Venham!" O túmulo de Rosária ficava numa área mais nova do cemitério, sob a sombra parcial de uma barriguda que tinha crescido do lado de fora do muro e que deixava os galhos passarem por cima. A lápide era simples, de concreto pintado de branco, com o nome dela em letras gravadas que alguém tinha pintado de preto com tinta de pincel, um pouco irregular, mas feita com cuidado. Rosária Barros Felício, 18 de julho de 1998, março de 2018, filha amada. E abaixo, numa linha que alguém tinha acrescentado depois, em letra diferente, menor. Você sempre foi encontrada por quem te amava. Fiquei olhando para essa última linha por um tempo longo. Meu avô se ajoelhou na frente do túmulo. Com o joelho que doía, com o terno que estava largo, com o chapéu ainda no peito, ele se ajoelhou na terra do cemitério de São Félix e pôs os girassóis na base da lápide, um por um, arrumando cada um com um cuidado que era oração. 12 girassóis amarelos na frente de uma lápide branca debaixo de uma barriguda de cemitério no interior do Maranhão. Ninguém falou nada por um tempo que foi longo e que ninguém quis cortar. Depois meu avô murmurou alguma coisa que eu não ouvi e que não era para ser ouvida. Uma coisa só dele e dela, dita por fim, dita tarde, mas dita. Se levantou devagar, com dificuldade no joelho, e eu estava prestes a estender a mão quando Edivaldo, o filho de Dilma, veio quieto do lado e estendeu o braço para o meu avô se apoiar. Meu avô olhou para ele por um segundo. Depois, colocou a mão no braço oferecido e se levantou. Os dois não disseram nada. Mas Edivaldo só foi embora depois que meu avô estava firme de pé. Naquele gesto pequeno, eu vi uma coisa que eu não tinha nome elegante para chamar. Era compaixão, mas do tipo prático, sem sentimentalismo, a compaixão da gente simples, que não discursa, mas age. No caminho de volta, meu avô dormiu na caminhonete. Adormeceu antes de sairmos de São Félix. A cabeça encostada no vidro da janela, o chapéu no colo, a respiração ficando pesada e regular, de um jeito que eu não tinha visto ele dormir antes, que era um dormir fundo, de corpo que chegou onde precisava chegar e agora pode descansar. Eu dirigi os 4 horas de volta sozinha, com o cerrado passando dos dois lados e o sol descendo pela tarde, e depois a luz laranja de fim de dia que eu tinha aprendido a esperar. Aquela luz que o cerrado guarda para a última hora, como se fosse o melhor que tem. Pensei em Antônio durante parte do caminho, não com dor, com saudade que é diferente. Saudade é a dor que aprendeu a sentar quieta, que não grita mais, que fica do seu lado e você aprende a conviver com ela como companhia em vez de ferida. Pensei no quarto do meu avô, com as fotos na parede e a cama feita esperando. Pensei
no portão de madeira que eu tinha entrado, sem saber que estava atravessando para algo mais do que uma fazenda. Pensei no poço tampado com a pedra grande que eu tinha retirado sem saber direito por quê. Só que precisava. Às vezes, a gente faz a coisa certa sem saber que está fazendo. O corpo vai antes que a cabeça entenda. Quando chegamos na fazenda, o sol estava se despedindo no horizonte do cerrado, daquele jeito que ele tem de não ter vergonha da própria beleza, aquele incêndio laranja e rosa e roxo que vai descendo devagar, como quem não tem pressa de terminar. Meu avô acordou quando a caminhonete entrou no ramal de chão e começou a sacudir. Ficou um momento desorientado, olhando em volta, como os velhos ficam quando acordam em lugar que não esperavam. Depois reconheceu o cerrado pela janela e assentou. "Chegamos?" disse com a voz grossa de sono. "Chegamos." Ele olhou para o pôr do sol pela janela por um momento. "Bonito", ele disse. "É sempre", eu disse. Entramos no terreiro. O palheiro veio correndo com aquela alegria toda de cachorro que fica em casa esperando, como se tivéssemos ficado fora um ano inteiro, em vez de um dia. Meu avô desceu da caminhonete e se abaixou com dificuldade e coçou a cabeça do cachorro por um tempo mais longo do que era habitual nele. Depois endireitou, olhou para casa, olhou para o ipê amarelo no canto do quintal que estava com algumas flores tardias ainda, olhou para o céu que estava virando roxo nas bordas e disse, sem olhar para mim, mas dito claramente para mim: "Você pode ficar aqui quanto tempo precisar, Marlene. Essa fazenda é sua tanto quanto minha. Sempre foi." Fiquei parada olhando para as costas dele. "Vô", eu disse. Ele esperou sem se virar. "Obrigada." Ele ficou um momento parado. Depois foi andando para o degrau da varanda, devagar, com o joelho que doía e o terno que estava largo e o chapéu que ele nunca tira. "Vou fazer o café", disse. E entrou. Eu ainda estou aqui. Isso foi há 6 meses. Meu avô continua acordando antes do sol, continua fazendo o café forte demais, continua falando pouco. Mas o silêncio entre nós tem uma qualidade diferente de tudo que existiu antes, de tudo que eu conheci em 54 anos de vida. É o silêncio de 2 pessoas que se conhecem de verdade, que viram o pior e o mais verdadeiro uma da outra, e que decidiram continuar do mesmo lado. O processo continua andando. O advogado diz que, pela idade e pelas circunstâncias, a tendência é uma pena que não vai mudar muito a vida prática do meu avô, mas isso é secundário. O que importou já aconteceu na ligação para Dilma, no Fórum de Carolina, no cemitério de São Félix, com 12 girassóis. O quarto do fundo continua com a porta encostada. As fotos continuam na parede, mas o calendário mudou. Meu avô arrancou a página de março de 2018 uma manhã sem falar nada. E quando eu passei pelo corredor mais tarde, o calendário estava aberto no mês atual. O mês de hoje, o tempo correndo de novo como o tempo deve correr. Às vezes eu entro naquele quarto e fico olhando para as fotos. Eu com 5 anos no vestido xadrez. Eu com 12 no chapéu de palha da festa junina. Eu de beca azul na formatura. Eu e Antônio rindo num dia de sol. E penso que havia um homem que eu achei que nunca tinha me amado, que estava aqui o tempo todo me amando do único jeito que sabia, que era em silêncio e em guarda e em espera. Penso que eu vim aqui fugindo de uma ausência e encontrei uma presença que eu não sabia que existia. Penso em Rosária, com flores amarelas em São Félix. Penso em Antônio e em como ele teria gostado desse cerrado, desse pôr do sol, desse café forte que eu aprendi a beber sem reclamar. Penso que a vida é uma coisa que não avisa quando vai mudar de forma. Que às vezes você passa por um portão de madeira velha carregando só uma mala e uma dor, e do outro lado tem mais do que você esperava. Tem história, tem culpa, tem amor guardado. Tem o que precisa ser feito e o que só você, naquele momento, com aquela vida que você tem, pode fazer. Não sei se fiz tudo certo. Não sei se meu avô merecia mais dureza ou mais compreensão do que dei.
Não sei se Dilma um dia vai conseguir perdoar de verdade ou se o perdão vai ficar naquela fronteira onde ela disse que estava tentando, que talvez seja onde o perdão humano de verdade mora, não na chegada, mas no caminho. Não sei se Rosária, onde estiver, sente alguma coisa sobre os girassóis ou sobre o velho de 83 anos que se ajoelhou no cemitério com o joelho ruim e murmurou uma coisa que só ela ouviu. Essas são coisas que a gente não sabe. E aprendi aqui, nesse cerrado, nessa fazenda, ao lado desse homem difícil e silencioso que é meu avô, que não saber não é o pior lugar para estar. Que às vezes o mistério de uma vida, o que ela foi e o que ela significou e o que ficou depois que passou, é maior do que qualquer explicação que a gente possa dar. O que eu sei é o que posso contar. O portão estava fechado quando eu cheguei. Eu entrei. E do lado de dentro tinha mais do que eu imaginava.